Em segunda vez, capítulo 5 e versículo 1 em diante. Aleluia, Jesus. Os louvores já estavam falando sobre a palavra. Glória a Deus. Eita, glória, aleluia. Que Deus me colocou no coração. Que tem como título: Naamã é curado da lepra. Aleluia, Jesus. Segunda vez, capítulo 5, verso 1 em diante. Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um que veio e aqueles que estão nas suas casas também. Que Deus abençoe grandemente a cada um. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: Naamã, chefe do exército da Síria, era um homem grande, homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6 ciclos de ouro. Aleluia. E 10 mudas de vestes. Ele levou a carta a Israel, ao rei de Israel, dizendo: logo em que chegando a ti esta carta, saibas que eu enviarei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deverás notai, peço-vos, e vede que buscais ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Aleluia. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Aleluia, Jesus. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por se em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e
passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. O leproso, aleluia. Não são porventura Abana e farpar águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltando-se, foi com indignação. Então, chegando-se a ele, os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo-te, ele vai-te e ficarás purificado? Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. Os irmãos para se assentar na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Um pouco de gripe, garganta arruinada, mas não podemos deixar de falar desse Deus, que Ele continua sendo o mesmo. Ele mudou, nós mudamos, ser humano, mas Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nos fala sobre Naamã, o homem chefe do rei da Síria. Ele era um homem valoroso e ele era respeitado, diz a palavra, por todos os lugares. Mas um homem valoroso, mas porém leproso. Aqui diz a palavra. Ele era um homem que comandava as pessoas lá da tribo da Síria, aonde ele ia guerrear. Ele era o chefe e ele mandava o povo lutar lá, e por onde ele passava, aquele Naamã, olha a Deus, Deus abençoe, aonde ele passava, eles ganhavam a luta, porque ele era temente ao Senhor, diz a palavra, temente a Deus. Aleluia. Ele era respeitado, a Bíblia fala. Então ele passava onde ele tinha guerras, ele ganhava as batalhas, porque ele era temente a Deus, ele era valoroso. E só que ele, porém, diz a palavra que ele era leproso, mas um homem temente, um homem poderoso. Mas, amados irmãos, como a palavra vem falando, eu estava meditando na palavra, como os dias de hoje, muitas pessoas têm tudo, mas sempre falta alguma coisa, né? Como o homem aqui, Naamã era leproso. Muitas pessoas têm uma lepra, não na carne, mas assim, espiritual. E Deus, coisa, aleluia. que falta alguma coisa que não é tudo. Tem dinheiro, tem alegria, mas não tem saúde, né? Tem força, mas não pode trabalhar. Assim era Naamã. Ele era valoroso, ele era poderoso, ele tinha tudo, só que ele era leproso. E aqui, quando saíram as tropas, aqui a Bíblia fala, saíram as tropas da Síria e de Israel, eles levaram uma menina ali, pegaram ela e levaram como refém. E diz a Bíblia que ela ficou a serviço da mulher de Naamã, ficou a serviço deles, para ajudar eles. E ali vai falando que aquela menina que foi tomada como, né, presa ali, levaram ela, na minha opinião, ela devia de xingar muito, falar mal de ceder Naamã, como levaram ela presa, levaram no lugar de onde ela estava, lá da Síria para Israel, levaram ela presa. Ela podia xingar Naamã, né? Que ela podia querer mal, como os dias de hoje, ninguém quer ver, ninguém vê, só querem xingar, querem ver o outro na valeta, não querem levantar a mão, não querem tirar, só querem ver no fundo do poço. Mas essa menina que foi feita refém,
ela creio que ela estava sendo abençoada por Deus, estava sendo guiada por Deus. Aleluia. Porque ela falou para a senhora ali, para a mulher de irmã, se o meu Senhor soubesse do profeta, do homem de Deus, que está lá no lugar diz a Bíblia aqui, glória a Deus, ali no lugar lá, o profeta de Deus o restauraria da lepra. Aleluia. Então, ela já levou o pensamento lá longe, que tinha uma pessoa guiada por Deus, que ele ia restaurar ele da lepra. Como nos dias de hoje tem pessoas que restauram por Deus, são ungidas de Deus. Aleluia, Eles Deus. colocam a mão sobre essa pessoa, como o nosso irmão Dirceu, o missionário, falou, que ele ia em tantos lugares e não adiantava nada, né? Só coisas terríveis aconteciam, assim nos dias de hoje. Mas aquela menina, ela vê que há um homem temente a Deus, que se ele fosse o Senhor, ele ia restaurar ele daquela lepra. Aleluia. Como os dias de hoje tem lugares, tem pessoas que eles restauram, Deus cura. Não é pessoa, mas é Deus na vida deles. Glória a Deus. Aleluia. Então, ali, Naamã vai e fala com o seu Senhor lá, ele entra no território dele lá e começa a falar com certeza sobre a lepra dele, o que ele ia fazer. E ali o Senhor, ali o comandante dele, fala para Naamã que ele ia enviar uma carta para o rei de Israel, para quando chegar aquela carta lá, ele ia mandar Naamã para ele restaurar ele da lepra. E ele enviou aquela carta e falou: quando chegar essa carta lá, o rei de Israel lê essa carta, e eu vou mandar o meu servo Naamã para o Senhor restaurar ele da lepra. Aí quando chega a carta lá no rei de Israel, ele lendo aquela carta, começou a ler aquela carta e se indignou muito. Ele ficou muito com raiva. Falou assim: por acaso eu sou algum Deus que eu possa curar ou matar alguma pessoa? Ou vivificar? Eu não tenho poder. Ele se enraivou e ele falou: por acaso eu estou criando algum caso contra mim para mandar esse homem, esse Naamã para eu curar ele da lepra? Eu não posso, eu não consigo. Ele se enraivou muito quando ele leu aquela carta. E naquilo chega Naamã na casa do rei de Israel. Ele chega lá e naquilo que ele pega e rasga as vestes dele. Diz a palavra do Senhor que ele rasga as vestes e se enfurece. Por que o rei da Síria mandou aquela carta para ele restaurar Naamã da lepra? Ele não tinha poder, não tinha autoridade. Como nos dias de hoje, amados irmãos, não é em todo lugar que as pessoas vão e são curadas. Até pode ser curada por um tempo, mas a enfermidade volta. Ei, Deus, aleluia. Como lá no livro de Mateus, aquele jovem rico, ele vai para Jesus e fala: o que eu posso agora para herdar a vida eterna, para ganhar o céu? E Jesus olhou e falou para o rico: vende tudo, dá aos pobres e me segue. Eita glória, aleluia. E aquele rico voltou para trás porque ele não quis entregar seus bens e o seu dinheiro para seguir Jesus. Hoje nós vemos, amados irmãos, pela palavra da Bíblia, tem que ter renúncia para seguir Jesus. É verdade. Tem que ter renúncia, porque a porta é estreita que vai ao céu, e a porta larga não vai, porque nós temos que deixar as bagagens aqui para conseguir passar por esse caminho. Ei, então aquele glória a jovem Deus, rico, aleluia. ele pergunta para Jesus: como é que eu posso? O que eu posso fazer para herdar o reino do céu? Jesus falou: vende tudo, dá aos pobres e me segue. E ele voltou para trás porque ele não quis. Assim são as pessoas. As pessoas não querem deixar as coisas, os vícios. Mas isso, amados irmãos, a palavra do Senhor fala:
venha do jeito que está, não permaneça como Ei, veio. Deus, aleluia. Venha como está, venha leproso. Deus restaura como nós éramos no passado. Eu vejo para mim mesmo como é que eu era no passado. Então não carece nós se esforçar. Eu se esforcei e não consegui. Com certeza aqui, mano, ele correu para todo que é lugar, porque ele era um homem valoroso. Mas ele era leproso, com certeza tinha bastante dinheiro, mas ninguém conseguia fazer nada para ele naquele lugar que ele estava. Mas ali Deus vai agindo de uma forma incrível na vida das pessoas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, glória a Deus que você, agradeço a Deus pela vida do irmão Lúcio que veio aqui hoje. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, eu fico muito contente porque cada um deixa seus afazeres para estar aqui, ouvindo a palavra que Deus fez na vida das pessoas lá e continua. Se fosse por nós mesmos, nós não ia conseguir, porque eu tentei. Eu fui um alcoólatra, eu fui um adorador de imagem, mas quando eu conheci a palavra de Deus, Deus me libertou. Glória a Deus, Então, hoje, aleluia. essa semana eu estava falando com meus irmãos amados, que Deus, quando faz as coisas, às vezes não faz pela metade. Eita glória, aleluia, Deus maravilhoso. Eu vi um vício de bebida, vim com vício de cigarro para a casa de Deus, e Deus foi agindo na minha vida e me libertou, porque não careceu eu se esforçar. Então Deus é tremendo, amados irmãos. E eu vi pela palavra de Deus, que Deus, ele abomina adorar a imagem. Aonde que eu fui e tirei da minha casa, e eu fui libertado dos vícios. Então não carece, nós só devemos de seguir a Deus, ir na casa de Deus e buscar somente a Ele. Santo, seu nome, Ele devagar vai agindo na vida da pessoa e vai libertando. Aqui vai falar mais pra frente como é que Manoá saiu. Ele foi, mas ele não voltou como é que ele estava. Ali vai falando pela palavra de Deus. Aleluia. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus, porque isso é um alimento para nós. Um dia uma pessoa me falou no Facebook para mim, mas acho que Deus, como é que nós podemos saber que Jesus está agindo na nossa vida? Eu falei para a pessoa, é pela palavra. Pela palavra nós vemos que Deus está agindo nas nossas vidas. aleluia. E ela falou, mas como é que nós vamos saber se a pessoa está precisando de um alimento, de alguma coisa para comer, e nós não ajudamos? Mas a palavra de Deus é alimento. Eita glória, aleluia, Deus. A palavra de Deus é alimento para nossas vidas. Então por isso que é importante. Vem batalha, vem lutas, mas nós quando caímos na casa de Deus, no caminho do Senhor, nós se alegramos, uma alegria que é eterna. Eita glória. Não é como aqui nós vemos no mundo. O que o mundo oferece, as coisas, é momentânea. É momentânea. Amanhã você está triste, com a vida destruída, com a família bagunçada. Na caminho de Deus, não. É uma alegria que não tem fim. Isso vem de Deus, não vem do homem, nem da mulher. Aleluia. Então Deus é maravilhoso. E aqui vai falando que quando o profeta Eliseu, ele soube que Naamã foi enviado lá para o rei de Israel, e ele rasgou as suas vestes, e ele falou, Eliseu falou, mas por que o rei, o Senhor, rasgou as vestes? Manda ele vir a mim, e todo mundo saberá que é a profeta em Israel. Eita glória. Ele falou, deixa e venha, mandar para mim. Todo mundo vai saber que há Deus em Israel, que há Deus entre os machados, que há Deus É Deus, aleluia. Manda ele vir. Todo mundo vai saber. Oh, glória, aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, Ele transforma a vida das pessoas, mas é para aqueles que querem. Como foi falado, nós devemos se esforçar no caminho do Senhor, porque se nós ficarmos parados, já foi falado uma vez, que nós vamos se enferrujando, vamos parando, mas assim que nós vamos para o caminho do Senhor, ali nós vamos se limpando, Deus vai lapidando, Deus vai trabalhando na vida das pessoas, e para tudo não tem jeito, as pessoas do mundo, porque eles não vêm até na casa de Deus para ouvir a palavra, né? Para ouvir o que Deus tem para dizer.
Mas aqui, Eliseu fala para ele ir até ele. Aí, Naamã pega e vai. Ele vai até na casa de Eliseu, diz a palavra do Senhor, ele chega lá e ele fica esperando, né? A palavra fala que ele fica esperando Eliseu sair de lá. Mas não foi assim como é que Naamã pensou. Não saiu Eliseu, só Deus e Eliseu mandou os servos dele falar com Naamã. Ele olhou o servo saindo e o servo de Eliseu falaram para Naamã: você vai lá no rio do Jordão e mergulha 7 vezes e você vai ficar purificado. Ali Naamã, ele fica indignado porque ele esperava outra coisa. Assim, na vida da pessoa, às vezes a pessoa pensa uma coisa, mas Deus age diferente, não assim como nós queremos. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus por isso. É do jeito de Deus, não é do nosso jeito. É do jeito que Deus quer. Hoje nós pensamos uma coisa que vou fazer uma coisa, mas Deus faz outra coisa. Não é o nosso pensar, não é o pensamento de Deus. A Bíblia fala que o dia do Senhor é 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é um dia. Para nós, 1000 anos, um dia, representa ser, né, às vezes muito, mas para Deus é 1000 anos. E 1000 anos é um dia. Por isso que o tempo está passando. E no tempo exato Deus vai voltar, assim como Ele foi, que nós possamos prosseguir esse caminho, que um dia Jesus vai voltar. Até esses dias, amados irmãos, eu falei para uma pessoa, tanta festa, a gente fica com pena das pessoas, que Deus, né, tenha compaixão deles, que Deus envie pessoas, como Deus enviou o nosso irmão Lúcio, o Eugênio, a família, aqui para escutar a palavra de Deus. Que está um dia de festa, como tem essas bagunças, prostituição, briga, bebedeira, e que tal naquele dia Jesus volta. Meu Deus, será triste para essas pessoas, e Deus vai recolher o povo dele, e aquele que ficar vai ser triste, amados irmãos, vai ser muito triste. Então por isso que nós temos que continuar seguindo o caminho de Deus, porque assim como Jesus foi, Ele falou que um dia eu voltarei. Aleluia. Levarei o meu povo escolhido. Que está num dia, né, desses, Jesus volta, né? Não sabemos. A Bíblia fala que Ele não sabe se é de tarde, se é da meia-noite, ou de madrugada, no cantar do galo, não sabemos. Nem Jesus não sabe, unicamente o Pai, nem os anjos não sabem. Por isso que nós temos que ler a palavra do Senhor, ler a Bíblia. Nisso nós estamos certeza. Por isso que nós estamos aqui. A palavra de Deus nos libertou. Deus Aleluia, nos libertou Jesus. através da palavra. Então, aqui Naamã, ele fica indignado, achando que Eliseu, ele ia sair da casa dele, ia colocar a mão sobre Naamã, como hoje, né, nos cultos acontece. Ele ia colocar a mão de Naamã, ia invocar o nome do Senhor, e ele ia restaurar a lepra. E Naamã fica indignado com isso, até ele fica meio furioso. Ele esperava outra coisa, mas tudo bem, né? Eles falaram isso e ficou. Isso vem os servos de Naamã e falaram: pai, se ele pedisse alguma coisa mais grande, o senhor não faria? Talvez tivesse uma guerra lá para lutar, o senhor não ia ir? Mas mais, esse profeta, esse homem de Deus, fala para o Senhor: vai lá e mergulha 7 vezes e o Senhor ficar purificado. Ele não falou nada, obedeceu a palavra do homem de Deus, pelos servos que mandaram para o homem de Deus, e ele vai no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Aleluia, Jesus. Eu começo a pensar: por que 7 vezes? Porque só uma vez no mergulho não sai purificado? Nós, irmãos,
Por isso que não é, como foi falado, não é no nosso tempo. Não é da primeira vez, da segunda vez que muitas vezes nós queremos Oh, se libertar. glória a Deus, aleluia. Por isso que nós temos que estar vindo uma vez, duas vezes para a Eita, igreja, glória. 3 às vezes, 4 vezes. Porque no tempo de Deus não é no nosso tempo. Se fosse no nosso tempo, nós ia buscar todo esse povo e nós ia libertar eles do vício. Como nós fomos libertos, como levamos. Está na casa de Deus hoje aqui e sentindo a presença de Deus através dos louvores, através da palavra. Nós ia trazer todos. Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Né? Assim foi Amanda, falou, mergulha 7 vezes e você ficará purificado. Muitas pessoas vêm para a igreja 1, 2 vezes, já querem estar libertos, querem estar curados, mas não é assim. É como Deus quer. É verdade, Jesus. Então o agir de Deus é maravilhoso. Ele vai experimentando o coração das pessoas, Eita, glória, vai aleluia. tocando, vai lapidando, vai transformando. Como foi na minha vida, o meu irmão Dirceu, irmão dos missionários, seu irmão Atair, e na vida de outras pessoas não será diferente. Só que para isso nós temos que se esforçar e continuar. Nem que seja às vezes meio caído, levantando, mas Deus dá força. Aleluia. Deus é maravilhoso. Eu fico muito contente, muito alegre de estar aqui. Muitas vezes não tem jeito, né? Porque a palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflição. Mas quando nós temos bom ânimo, vocês já estão falando, mas como é que eles vão ter um bom ânimo? Com essas coisas que acontecem. Muitas vezes não é fácil. Mas Deus é tão bom que ergue a gente e fortalece. Glória a Deus, aleluia. Deus dá um ânimo para a gente quando a gente vem, escuta um louvor, escuta uma pregação, algo da parte do Senhor. Então assim, ele vai e obedece. Muitas pessoas não obedecem. Deus tem levantado tantas pessoas para falar da palavra do Senhor. Eles não dão ouvido, eles estão na deles lá. O que a gente pode fazer? É verdade. A palavra do Senhor fala que não é por força nem por violência. Não podemos lutar contra carne e contra sangue. Nós temos que lutar contra o inimigo, contra as tutas ciladas do demônio, né? Contra a região, contra os demoninhos, os pequenos, porque o grande está lá no grande, está no líder, está no presidente, está no chefe maior, aqui está essa legião. Mas como nós podemos vencer? Por que as pessoas, amados irmãos, eu sempre tenho para falar, por que eles vão tanto para o médico e muitas vezes eles não conseguem a cura? Porque não é para medicina, é para Deus se glorificar. Aleluia! É a palavra de Deus. Aquela pessoa que estava cego, eles falaram, mas quem pecou? Foi ele? Foi ele ou foi a família dele que pecou para ele ficar cego? Jesus falou, não, ninguém pecou. Nem ele, nem a família dele. Quem mandou Cláudio beber? Alguém da família? Não. Eita, glória. Foi assim para se manifestar a glória de Deus na vida dele. Oh, glória. Assim na vida de cada um. Deus às vezes até permite uma enfermidade na vida de cada um. Permite. Deus permite. Para ver onde nós vamos. Se nós vamos na casa de Deus, vamos na casa de Deus. Ei, ou na glória casa a Deus, aleluia. Não faz as coisas erradas lá no macumbeiro, porque umas pessoas, muitas têm ido. As pessoas estão indo de mal a pior, às vezes até, muitas vezes até quase dando corpo para ser queimada e nada adianta. Como aquela moça, aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ela estava perdendo tudo que tinha, já não tinha mais solução, mas ela ouviu falar de Jesus. E ela foi até lá porque ela estava suja, estava com hemorragia, estava sangrando. E ela, para não passar por meio do povo, ela foi no meio das pessoas e tocou na veste de Jesus. A hora que ela tocou, ela foi curada. Glória a Deus. Assim é a vida nossa, meus irmãos. Mas é isso, nós temos que estar tocando no Senhor Jesus. Nós temos que estar seguindo o caminho de Jesus. E Ele é da cura, a libertação. E aqui, meus irmãos, vai falando na passagem de Mamã, ele mergulha uma vez no Rio Jordão, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. A hora que ele sai para cima, ele sai limpo. Ei, glória a Deus, Diz a palavra de Deus que ele sai com a carne como um menino. aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus.
Assim as pessoas enviadas por Deus obedecem a palavra de Deus, obedecem os servos de Deus como Deus tem levantado a pessoa. Não faça isso, não vá lá, não faça aquilo. Vai ser pior. Venha para Jesus, venha para Deus. No tempo de Deus vai receber. E quando uma irmã, ele sai como a pele de um menino. Ele sai renovado de lá. Glória a Deus. Porque foi falado 7 vezes. Aleluia, Jesus. No tempo de Deus, no 7º ele recebeu. E ele ficou purificado. Carregou eu, amados irmãos, a alegria de uma irmã. Aquele chefe, aquele que ia guerrear lá. O que ele pensou naquela hora? Nem tudo que eu tinha não adiantava, eu dava leproso. Às vezes, muitas vezes, eu estava longe das pessoas porque estava se sentindo um cheiro mal. Sabemos que a lepra, com a medicina, não tem cura. Hoje, amados irmãos, eu até chorei. Quando, até porque no grupo família, onde uma mulher era aqui de Cruz Machado, ela foi para Santa Catarina. E a pastora Ana, ela tinha, creio que muitos viram, ela viu o programa, escutou o programa da rádio da pastora Ana e ela foi até lá. E a pastora Ana não sabia, ela orou por ela, onde ela tinha um tumor. Veja só, com certeza, meus irmãos, aquela irmã já correu por toda parte, não tinha jeito. Com certeza iam pegar e operar ela, iam cortar tudo ela, e ela ia sofrer, ia se judiar os seus familiares. Mas ela foi lá onde estava o profeta de Deus. Aleluia, Jesus. Ela foi para onde a medicina não estava já, mas não tinha jeito. E ela foi lá, a pastora Ana orou. Mas assim como ela foi com aquele tumor, com certeza ela voltou. Mas quando ela foi voltar de novo lá para repetir os exames, o médico olhou, até se indignou, mas aquele tumor não está mais. Ficou só o sinal onde estava o tumor. Glória a Deus, aleluia. É isso, Jesus, Deus. Assim na vida nossa, amados irmãos. Devemos nós ir, seguir, obedecer, ser ouvinte, mas praticante. Não adianta nós só ouvir e não dar bola. Não vai. Foi tempo em vão. Mas assim que nós damos ouvido para a palavra de Deus, nós se esforçamos. Muitas vezes não está certo, mas trilhando devagarzinho, nós chegamos lá. Não vamos agradar todas as pessoas, porque nem Jesus não agradou todas as pessoas. Oh, glória a Deus, assim, aleluia. Não podemos fazer nada. Quem vai libertar, quem vai falar? O Espírito Santo. Como assim foi comigo? Quem falava? Larga disso, larga da PPD, larga da idolatria. Eu dava risada, até muitas vezes ficava nervoso. Mas quando eu vim para Jesus, Deus foi trabalhando, ele perdoa cada um, glória a Deus. Glória a Deus. E aqui, Mamã, ele volta ali, quando ele volta para a casa de Eliseu. Ele tinha levado consigo, quando ele saiu de lá, da casa do rei da Síria, ele levou com ele 6 talentos de prata e 6 ciclos de ouro, 6.000 ciclos de ouro. Ele levou consigo. E 10 mudas de vestes ele levou. Por que ele levou aqueles 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro? Para ele pagar lá. Se acaso ele recebesse a cura, a transformação, ele ia pagar, porque ele achava que era pelo dinheiro que ele ia receber a cura, como nos dias de hoje. As pessoas acham que tudo tem que pagar. Deus não vai cobrar nada de ninguém, não vai cobrar. Oh, glória a Deus, Deus não aleluia. vai cobrar de ninguém. Por que as pessoas ficam cobrando hoje? Mas era assim, ele confiava no dinheiro, ele confiava em tantas coisas. Ele pega aquele ouro, aquela prata, aquelas 10 mudas de veste e vai. Aquele propósito, aquele pensamento de receber a cura, né? E pagar para aquele que ele ia restaurar da lepra. Mas ele volta lá, quando ele recebeu a transformação, ele recebeu e volta lá para Eliseu, com certeza, com muita alegria, porque, né? Eu fico muito alegre quando eu recebo uma bênção. Os irmãos ficam contentes quando eu recebo uma bênção. É maravilhoso. E eu, quando, não sei se tinha dado aquele convite ou o quê, eu peguei uma febre muito alta, quando os irmãos estão para contar, onde nós fomos lá no monte orar. Falei para o irmão Dirceu, vocês fazem aí o culto, a adoração a Deus, eu vou sentar porque eu não consigo ficar de pé. Muita febre.
eu tomava remédio, não adiantava, baixava um pouquinho, subia de novo. Outros irmãos fizeram um cerco lá e eu fui no meio e Deus me curou no monte. Aleluia. Eu voltei com a enfermidade, e voltei com a enfermidade, no outro dia eu estava bom. No outro dia eu não tinha mais febre. Quem me curou? Deus. Glória a Deus. Assim é a vida de cada um. A partir que eles vão para Jesus, vamos no monte orar, buscar Deus. Deus se faz presente lá. Porque somos Deus e o sol de amor. Deus. Deus que fez o céu e fez a terra. Só esse. O resto é tudo falso, tem algum outro. Aleluia. Porque Deus quando foi fazer o céu e a terra, ele não pediu, né? Você me ajuda. José me ajuda a fazer o céu e a terra. Maria me ajuda a fazer o céu e a terra. Oh, glória. Maria nasceu Oh, depois de Jesus. glória. Aleluia. Maria nasceu depois, então ele não pediu para nenhum dos discípulos ali, nem João, nem Mateus, ninguém, nem Lucas, para fazer o céu e a terra. Ele fez sozinho com o seu próprio poder. Glória a Onde ele Deus. fez divisão, Aleluia. onde ele fez divisão de luz e trevas, de noite e dia. Ele fez separação. Ali na porta, na casa de Eliseu, e ele fala: toma isso aí que eu trouxe para o Senhor, aquele dinheiro. Ele quis pagar para Eliseu pela libertação, pela cura que ele recebeu aquele dia. E Eliseu falou: não, eu não pego não vou cobrar. E nunca cobrei. O Senhor não cobra. Por que eu vou cobrar? Quem fez é Deus. Deus na minha vida, Deus na tua vida. Glória a Deus. Pela fé, pelo poder que Deus tinha dado, né, a Eliseu. Eliseu era o segundo de Elias. Ele pegou o poder de Elias. Elias passou para Eliseu, eles andavam os dois. Aleluia, Até quando o carro de Jesus. fogo, ele seguia Eliseu. E o poder de Eliseu foi para Elias. E ele teve poder, assim como ele subiu no carro de fogo. Ele falou: se você vê eu subir para o céu no carro de fogo, eu vou te dar esse poder. Se você não ver, não vai ter esse poder. E Eliseu viu subir no carro de fogo, desceu o poder para Eliseu, e ele recebeu o poder. E ali ele oferece aquelas pratas, aquele ouro, aquelas vestes para Eliseu. Eliseu falou: não, eu não vou curar, não vou cobrar. Assim como Deus não cobrou, eu também não vou cobrar. Aí mamãe falou: então, tá bem, seja como você quer, como o Senhor quer. Ele falou: só uma coisa, Eliseu, te peço, me dá um jugo. A Bíblia fala, vocês uma Bíblia diferente, demula um carro de terra. Ele pediu para Eliseu, para me fazer um lugar lá de holocausto e sacrifício para nós, para esse Deus. Aleluia. Para esse Deus. Porque nenhum lugar, mamãe fala, nenhum lugar eu vi um Deus, se não há Deus em Israel. Oh, glória a Não há Deus. Deus aqui na vida das pessoas. Ali ele via, mas irmãos, que no outro lugar que ele ia, não tinha Deus, ele não tinha libertação, como os dias de hoje. Não tem. Só para aqueles que querem, que creem, que tenham fé em Deus, eles recebem a cura, a libertação, a transformação. Ele pede um carro para ele fazer um lugar de adoração, um lugar para ele fazer o seu sacrifício. Aquele tempo era sacrifício, né? Os holocaustos. Antes de Jesus pagar o preço por mim e por você na cruz do Calvário, antes tinha que pagar, dar os cordeiros para ser morto pelos pecados. E aqui ele oferece, mas ele não pega o dinheiro, e ele vai e carrega um carro de terra para ele fazer os holocaustos, o sacrifício, para adorar o nome do Senhor. E mamãe falou que o Senhor me perdoe, que tenha misericórdia, que perdoa todos os meus pecados que eu fiz. Aquele lugar lá, a Bíblia fala em Rio Omum,
o nome era do Deus dele lá, quando ele ia na casa de Deus. Aquele tal de Rio Mum.